Este é o projeto 3048 e nele a gente está estudando detalhadamente o decreto 3048, que é o regulamento da Previdência Social. Então, vamos lá a mais uma aula. Olá, seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e estou aqui para simplificar todos os procedimentos relacionados ao INSS. E neste projeto, que é o projeto 3048, eu estou estudando juntamente com vocês o decreto 3048 de 1999, que é o regulamento da Previdência Social. Esta será a aula número 20 do projeto 3048. Nesta aula, a gente vai estudar do parágrafo 19 do artigo 32 até o artigo 34. As aulas desse projeto vão ao ar todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã, de forma gratuita, no meu canal, que é esse canal aqui, Simplifica INSS, aqui no YouTube. Uma semana depois, ou seja, na quinta-feira da semana seguinte, elas saem do YouTube e vão para a plataforma do curso, que é o projeto 3048. Na realidade, as aulas no projeto 3048 da plataforma da Hotmart, elas estão acontecendo bem mais aceleradas do que as aulas que estão disponibilizadas aqui no YouTube. Então, se você deseja participar integralmente, assistir todas as aulas do Decreto 3048, você pode saber mais informações pelo link que vai estar aqui abaixo, que é o link do produto digital, hashtag Projeto 3048. Então, vamos lá compartilhar a tela com vocês para o estudo da aula de hoje. Então, essa aula, ela está sendo gravada dia 1º de junho de 2022. Nós estamos estudando o que está vigente na data de hoje. Estamos no capítulo 2 das prestações em geral do salário de benefício, continuando o artigo 32 que a gente parou na aula passada. Agora a gente vai continuar com o parágrafo 22 do artigo 32. Considera-se período contributivo. Agora a gente vai conhecer o que é o período contributivo para o regime geral de Previdência Social. Para o empregado, a gente sabe que são vários os tipos de segurados do INSS. Então, o que é o período contributivo para esse empregado? Inclusive, o empregado doméstico, que vai entrar com o período contributivo, e o trabalhador avulso. Então, para o empregado, inclusive o doméstico e o trabalhador avulso, o período contributivo, ele é o conjunto de competências em que houve ou deveria ter havido contribuição em razão do exercício da atividade remunerada sujeita à filiação obrigatória ao regime geral de previdência social, observado o disposto no artigo 19E. Então, para esses segurados, que é empregado doméstico e trabalhador avulso, o período contributivo vai ser o conjunto de todas aquelas competências em que ele contribuiu ou que ele era filiado nessas categorias. Em razão de quê? Em razão de, nesse período, ele está exercendo a atividade remunerada. Para os demais segurados, inclusive facultativo, então, o que é o período contributivo para todos os demais segurados? O conjunto de meses de efetiva contribuição. Para esses três, que é empregado doméstico e trabalhador avulso, é o conjunto das competências que foram recolhidas ou que deveriam ter sido recolhidas devido naquele período ele executar atividade remunerada. Já para os demais segurados, só vai ser período contributivo se houver efetivamente a contribuição, ou seja, não há recolhimento, não há contribuição, não há período contributivo, não é contado aquele mês para o período contributivo. Parágrafo 22A. O período contributivo até 13 de novembro de 2019, que é a data da nossa reforma da Previdência, será apurado em conformidade com o disposto no artigo 188G, que a gente vai estudar mais na frente. Quando a gente chegar lá, a gente estuda direitinho qual vai ser o período contributivo. Qual é o período contributivo até o 13 de novembro de 2019? Parágrafo 23. Vamos lá. O auxílio por incapacidade temporária, que é o nosso conhecido auxílio-doença, vou colocar aqui, antigo auxílio-doença, não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive no caso de remuneração variável. Ou, se não houver 12 salários de contribuição, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes nesse período aqui, observado o disposto no artigo 33. Então, já o auxílio por incapacidade temporária, para a gente verificar o período contributivo dele, a gente tem que verificar esses
12 últimos salários de contribuição. Por quê? Porque a média aritmética dele não pode ser a média que der nele, vamos dizer assim, a média do período contributivo, a média do salário de benefício, ela não pode exceder a média aritmética simples dos últimos 12 meses. Então, vai ser feito dois cálculos. Primeiro vai ser feito o cálculo de todo o período contributivo e verifica-se quanto deu. Depois vai ser feito o cálculo dos últimos 12 meses e verifica-se quanto deu, certo? Qual o valor que deu na realidade. E a média total, ela não pode ser superior, ou seja, não pode ser maior do que a média dos últimos 12 meses. A média de que? A média para o salário de benefício desse benefício específico, do auxílio por incapacidade temporária, porque tem que se considerar esses últimos 12 salários de contribuição, que é o período necessário para que ele atinja a carência mínima para essa incapacidade dele que ele está pedindo esse benefício atualmente. É bem complicado, mas voltem ao vídeo para que vocês compreendam. Faz-se dois cálculos, um cálculo com todo o período contributivo para o auxílio por incapacidade temporária, faz outro cálculo com os 12 últimos meses. O valor do salário de benefício dele, da renda dele, na realidade, ele não pode ser maior do que essa média dos 12 últimos meses, ou seja, a média apurada de todo o período contributivo não pode ser maior do que a média dos últimos salários de contribuição. No fim das contas, o que é que o INSS vai utilizar? A média menor. Se a média menor for a média total, utiliza a média total. Se a média menor for a média dos últimos 12 meses, utiliza a média dos últimos 12 meses. Em palavras simples, é isso que acontece na análise do benefício do auxílio por incapacidade temporária. O parágrafo 24. Para fins do cálculo das aposentadorias programadas para as quais seja exigido tempo mínimo de contribuição, poderão ser excluídas do cálculo da média dos salários de contribuição e das remunerações adotadas com base para as contribuições a regime de previdência próprio, de previdência social ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam o artigo 42 e o artigo 142 da Constituição, utilizado para definição do salário de benefício, as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, observado o disposto no parágrafo 25 e parágrafo 26. O que é que diz o parágrafo 24? Basicamente diz que para você calcular a aposentadoria programada, você pode excluir períodos da média do salário de contribuição para conseguir o melhor valor para esse segurado do INSS. Agora tem que ser feito o cálculo direitinho, por quê? Porque as contribuições que forem excluídas, elas não vão contar para nada, inclusive para o período que ele precisa, se for um período mínimo. Ou seja, se for uma aposentadoria por idade e ele excluiu um ano de contribuição, esse período que ele excluiu, ele não vai poder reincluir novamente, não vai servir para nada. Parágrafo 25. Para fins da exclusão a que se refere o parágrafo 24, consideram-se programadas as aposentadorias programada, especial e por idade do trabalhador rural e as aposentadorias transitórias por idade e por tempo de contribuição para as quais se exige tempo mínimo de contribuição. Ou seja, basicamente, para quase todas as aposentadorias, você pode pedir, sim, a exclusão de contribuições, para ver se a renda mensal inicial desse benefício fica melhor. Porém, se o benefício que você vai pedir, uma aposentadoria por tempo de contribuição, um período que precisa de tempo de contribuição, você tem que levar em conta o cálculo para verificar se aquele período que você vai excluir não vai fazer falta para a concessão desse benefício. Basicamente é isso que esse parágrafo 25 diz. E vai ser utilizada para praticamente todas as aposentadorias, todas as programadas, a especial, a do trabalhador rural, as aposentadorias transitórias por idade e por tempo de contribuição, para quais exige o tempo mínimo de contribuição. Então, não vão ser utilizadas nem para a regra de pedágio 100%, nem para a regra de pedágio 50%. Parágrafo 26. A exclusão das contribuições de que trata o parágrafo 24 não altera o direito à aposentadoria previamente reconhecido, desde que mantida a quantidade mínima de contribuições equivalentes ao período de carência e observado o tempo mínimo de contribuição necessário à elegibilidade da aposentadoria requerida. Basicamente, aqui é o que eu falei anteriormente. Você vai pedir para excluir o período de contribuição, você tem que lembrar que aquele período que você vai
excluir, ele não vai contar para nada, é como se não existisse mais. Então, para você pedir para excluir, primeiramente o segurado ele tem que ter o limite mínimo necessário para a concessão do benefício. Ele só vai poder pedir para excluir as excedentes, ou seja, as contribuições que ultrapassarem o limite mínimo necessário para conseguir esses benefícios. É uma coisa lógica, porque como é que você vai excluir um período se você não tem nem o requisito mínimo para conseguir o benefício? Então, é isso que fala o parágrafo 26. Por isso que ele diz aqui, não altera o direito à aposentadoria previamente reconhecido, ou seja, só pode pedir para excluir o que está acima do limite mínimo, o período, o valor que está acima do limite mínimo, principalmente o período. Na realidade, é só o período. Então, tem que ser mantidas as contribuições, observado o período mínimo de carência e necessário ao tempo de contribuição, para que ele consiga, porque se não vai excluir uma coisa, um período que vai estar precisando para você conseguir a aposentadoria, só exclui o que passa daquele período, tanto de carência como de tempo de contribuição. Ou seja, ele tem muito tempo de contribuição e não tem a carência, você vai poder excluir alguma competência? Não, porque ele não tem nem a carência necessária para a concessão do benefício. Parágrafo 27. É vedada a utilização das contribuições excluídas na forma do parágrafo 24 para qualquer finalidade, que eu já falei anteriormente, né? Se você excluiu, excluiu. Agora não adianta mais reclamar, não. Inclusive para o acréscimo da renda mensal, que é muito importante, porque principalmente se for aposentadoria por idade, você vai pedir uma aposentadoria por idade, o segurado tinha 17 anos, aí você pede para excluir 2 anos, porque você acredita que o valor da RMI dele vai melhorar, mas no caso, se você fizer o cálculo errado, você tem que ter certeza, na realidade, do cálculo que você fez, porque você vai ter que fazer o cálculo com o valor normal, digamos assim, 60% mais 2% para cada ano, se for mulher, e mais 2% para cada ano que exceder os 20 anos de contribuição, se for homem, e aquele período que você excluiu, digamos que era 17 anos, você excluiu 2 anos, era uma mulher. Então, só vai ser considerado 15 anos. Então, para o cálculo da RMI, o percentual que vai entrar nesse benefício vai ser só 60%. Não vai entrar mais os 2%, por quê? Porque você excluiu os 2 anos. Os 2 anos, no caso, se for 17 anos, que é o exemplo que eu estou dando para vocês. Então, tem que ter muito, muito cuidado para pedir a exclusão dessas competências. Então, o que foi excluído não vai entrar para o acréscimo do percentual da renda mensal, ou seja, os 2% para que excedeu 15 anos ou 2% que excedeu os 20 anos para o homem. Não vai entrar também o somatório dos pontos das aposentadorias por tempo de contribuição especial, também não entra. Por quê? Porque você excluiu. Se você excluiu ponto, você excluiu o tempo, então você excluiu também ponto. Não conta para nada, na realidade, você tem que fazer o cálculo direitinho para verificar se vale a pena. O cumprimento do período adicional exigido para as aposentadorias por tempo de contribuição, então, não vai contar nem para entrar nas regras de transição, para averbação e outro regime previdenciário, ou seja, eu vou excluir, mas eu vou levar esse tempo para outro regime. Não pode. A obtenção dos proventos de inatividade que trata o artigo 42 e 142 da Constituição. Também não pode levar esse tempo que você excluiu para obter esses proventos da inatividade. E artigo 33. Todos os salários de contribuição utilizados no cálculo do salário de benefício serão corrigidos. Todos os salários de contribuição que você vai utilizar no cálculo do salário de benefício. Vamos lá. Parênteses aqui, eu vou até colocar eu aqui na tela maior para ficar melhor para vocês. Salário de contribuição e salário de benefício. O salário de contribuição, aquele valor que o segurado contribui mensalmente, certo? Então, o salário de contribuição é esse. Salário de benefício é aquele cálculo que a gente estudou na aula passada, que vai ser, atualmente, após a reforma da Previdência, a média aritmética simples de todo o período contributivo, ou seja, de julho de 1994 até o dia que você vai pedir o benefício. São termos diferentes, significam coisas diferentes e são utilizados para o cálculo da RMI, mas cada um tem o seu significado diferente. Salário de contribuição é um termo, salário de benefício é outro termo. Não se confundem os dois. O salário de contribuição, ele entra dentro do salário de benefício. Por quê? O salário de benefício, ele é a média, todos os salários de contribuição, vamos dizer assim. Só que vai entrar a atualização monetária, toda aquela história que a gente já estudou na aula anterior.
Então, vamos lá. Artigo 33. Todos os salários de contribuição utilizados no cálculo do salário de benefício, então eu disse que para vocês, acabei de dizer que o salário de contribuição, ele entra no cálculo do salário de benefício. Eles vão ser corrigidos mês a mês, de acordo com a variação do INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, referente ao período decorrido a partir da primeira competência do salário de contribuição, que compõe o período básico de cálculo, até o mês anterior ao início do benefício, de modo a preservar o seu valor real, que é muito importante. Então, aquele valor que o segurado teve de salário de contribuição, aquele valor que ele contribuiu, ele vai ser atualizado mês a mês, de acordo com o INPC. Então, não vai ser aquele valor que está lá. O sistema, ele calcula, ele faz o cálculo mês a mês daquela atualização, corrigidos, então ele é corrigido mês a mês conforme o INPC. Aqui é importante, principalmente para concurso, porque eles vêm, a banca examinadora, ele vai trocar INPC por outro código, por outro índice. Artigo 34. O salário de benefício do segurado que contribui em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito ou no período básico de cálculo. Então, vamos lá. O segurado, ele tem 2 empregos. De manhã é professor numa escola, de tarde é professor noutra escola, tudo relacionado ao regime geral. Neste caso específico, como é o mesmo período que ele trabalhou, para contar a renda dele, ou seja, para contar o salário de benefício dele, dessas atividades concomitantes, o que é que o INSS vai fazer? Vai somar essas 2 contribuições, a contribuição do vínculo que ele trabalha de manhã e a contribuição que ele trabalha de tarde. O período vai ser só um, mas ele soma os 2 salários de contribuição desse segurado para obter a média do salário de benefício deste segurado. Daqui foi tudo revogado, parágrafo 1º. O disposto nesse artigo não se aplica ao segurado que, em obediência ao limite máximo do salário de contribuição, contribuiu apenas por uma das atividades concomitantes. Ou seja, ele era para ele ter contribuído, ele era afiliado ao INSS de 2 formas no mesmo período e era para ele ter contribuído nas 2 atividades, porém ele só contribuiu em uma, então vai ser utilizada só o valor de uma. Na realidade, aqui ele está falando até uma explicação diferente. O parágrafo 1º, ele diz aqui que ele exercia 2 atividades remuneradas, porém, em uma daquela atividade que ele exercia, somente naquela atividade, ele contribuía mais do que o teto. Então, se ele contribuía mais do que o teto, ou o valor dele, limite é no teto, vai ser considerado o teto do INSS nessa época. Por quê? Porque não pode se entrar no salário de contribuição e no salário de benefício contribuições acima do teto, principalmente o salário de contribuição, que é esse caso aqui. Por quê? Porque ele só contribuiu, se somar as 2 contribuições e der mais do que o teto, o INSS só vai contar até o limite do teto. Na realidade, é isso que está dizendo o parágrafo 1º. Parágrafo 5º, porque os outros parágrafos foram revogados, né? Parágrafo 2º, 3º, 4º, 5º. Na hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 73, o salário de benefício do auxílio por incapacidade temporária será calculado com base na soma dos salários de contribuição referente às atividades para as quais o segurado seja incapacitado. Ou seja, ele exerce mais de uma atividade e como é que vai acontecer o cálculo para o salário do benefício do auxílio por incapacidade nesse caso? Neste caso, vai ser o benefício dele do auxílio por incapacidade temporária vai ser calculado com base no salário de contribuição das atividades para o qual ele esteja incapacitado, porque se na outra atividade ele não está incapacitado, não vai ser utilizado a remuneração daquela atividade que ele não está incapacitado. E assim a gente finaliza mais uma aula do Decreto 3.048. Convido você a participar integralmente desse projeto, saber detalhes sobre o Decreto 3.048 que vão ser importantes para a sua carreira previdenciária. Se quer saber mais informações, o link para o projeto vai estar aqui logo abaixo. Curte esse vídeo, pois esse vídeo ele é de interesse público, é de relevância pública. Se você tem interesse em acompanhar minha rotina, meu dia a dia, você pode me seguir lá no @simplifiquemINSS. Então, tchau, tchau e até o próximo projeto 3.048.